um conjunto de várias apostas colocadas em resultados diferentes de um mesmo evento em diferentes casas de apostas para garantir o lucro independentemente do resultado do evento. Oportunidades de arbitragem ocorrem quando há uma grande discrepância entre probabilidades oferecidas pelas diferentes casas e não duram muito tempo, porque as casas de apostas ajustam continuamente as suas odds. Um exemplo, apostar nos 3 resultados possíveis de uma partida de futebol, num X2 ou mercado de probabilidades, cobrindo todas as opções. Geralmente não dá lucro porque as casas de apostas têm de garantir a sua margem. Em situações normais, a soma das probabilidades é sempre superior a 100%. Mas se por algum motivo for inferior a 100%, é possível apostar em todos os resultados possíveis com lucro garantido. Para conseguir uma arbitragem dentro de um mesmo mercado, tem que se comparar as odds para as várias seleções em diferentes casas de apostas. Numa mesma casa, nunca se conseguirá encontrar uma arbitragem dentro do mesmo mercado. Pois bem, isto é uma definição um bocadinho longa, que eu achei que tinha valor ler esta definição toda para ficarem com uma ideia. Isto é um assunto um bocadinho, para mim, um bocadinho delicado e acho que eu faço questão de ter isto aqui também no glossário, porque certamente que alguns de vós já viram em alguns sites, aquele tipo de sites ou até vídeos no YouTube, em que garantem lucros com as apostas, e isto desde já tenho que ter na cabeça que isso não existe, e eu vou dizer isto às vezes forem precisas, o que achar necessário, não existem lucros garantidos nas apostas, isso não existe, não existem fórmulas milagrosas, não existe nada disso. As arbitragens é algo que pode-se falar como algo, se calhar, garantido, mas não se pode de forma alguma dizer que vão ganhar sempre, porque também não vão. Como é que isto funciona na prática? Pronto, vamos pensar, temos aqui um mercado, este mercado das probabilidades, e colocaríamos, isto aqui não vai dar, mas pronto, isto é só para ter uma ideia. Portanto, isto na prática é fazer, isto está aqui, é fazer uma aposta a favor nas três opções que temos nas probabilidades, nas 3 hipóteses, e ter um lucro garantido. Claro que aqui não temos, isto teria que fazer aqui contas para ir buscar um valor... para ir buscar um valor mais ou menos, portanto isto tinha que fazer, ou seja, na realidade aqui o que teria que ser feito era Dutching. Portanto, quem ainda não viu o vídeo de Dutching, a explicar o que é Dutching, veja, porque vão acabar por perceber isto melhor. Portanto, é uma forma de apostar valores aqui com diferenças de cêntimos ou o que for necessário para garantir o lucro em qualquer um dos resultados. Agora, isto lá está, não se pode fazer, ou não é possível fazer, numa única casa de apostas. Vamos supor que eu fazia aqui o back ao Zenit, aqui na Betfair, e entretanto faria o back ao PSV, por exemplo, na Bwin, e no empate fazia essa aposta na Bet365. Porquê? Porque as odds vão estar diferentes, e aí sim já matematicamente seria possível fazer essa arbitragem onde garantíamos o lucro em qualquer uma das seleções. Claro que vamos ganhar a aposta numa casa de apostas e nas outras duas perdemos, mas o lucro que temos nessa casa de apostas é suficiente para cobrir o prejuízo que tivemos nas outras duas. Bom, eu para ir um bocadinho mais ao pormenor, para vocês perceberem melhor como é que isto funciona, eu tenho aqui um site aberto, aqui o OddsSporter. Há vários sites com esta característica, porque tem aqui o chamado SureBets, portanto, ou SureBets, melhor dizendo, que em vez de eles colocar arbitragens, colocam os SureBets. E temos aqui o top 10, portanto, as 10 arbitragens que eles nos estão a dar neste momento em vários eventos, até falam aqui em hockey, aqui a nível de datas, por exemplo, amanhã às 4h30 da tarde, este aqui já está, por exemplo, dia 4/3, portanto, dia 4 de março, sendo hoje dia 26 de fevereiro, portanto, reparem também com a antecedência que por vezes nos dão esses valores, onde é o que eu aconselho, quem quer experimentar, que o faça realmente arbitragens de eventos que faltem 2, 3 dias, uma semana, por exemplo, porque as odds vão estar mais estáveis, porque se for no próprio dia, as odds vão ter mais oscilações, devido a notícias de última hora, enfim, pode haver essas oscilações. Bom,
Conforme existem sites do género, portanto podem pesquisar assim, SureBets, também existem aplicações. Aqui o SureBets, inclusive, está-nos a indicar o top 10, portanto estas várias estão aqui. Aqui ao lado até as várias percentagens de lucro possível, não é garantido, é possível. E depois até indica aqui, você quer mais, então clica aqui, Get More. O que é que ele nos vai dar? Aquilo que nos vai dar é, isto na realidade é publicidade, a uma aplicação, neste caso o Rebel Betting, que salvo erro, não vos vou garantir, porque eu pesquisei muito este tipo de situações, e salvo erro, é possível que seja a melhor aplicação para se fazer arbitragem. É possível, não sei. Mas atenção, estas aplicações são pagas e bem pagas. Porquê? Porque esta aplicação vai-nos estar a dar os valores das odds de centenas ou milhares de casas de apostas em tempo real. Portanto, por isso é que isso é muito bem pago. Enquanto aqui o OddsPorter, dando aqui o exemplo deste site, claro que há outros, né, como já referi, o que nos estão aqui a mostrar não é em tempo real. Eu vou aqui fazer um refresh, Pelicans, fixando aqui o OK, Pelicans qualquer coisa, pronto, por acaso isto não mexeu, mas isto não está em tempo real, isto vai alterando, não vou dizer que é de minuto a minuto, ou de 5 a 5 minutos, lá eles fazem, vamos chamar-lhe um refresh, para ver se encontram mais qualquer coisa. Agora, isto é momentâneo, reparem bem que aqui e vocês têm que perceber os pontos negativos. Aqui neste caso temos aqui, ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esta já está lá em cima, 8, 9. Portanto, temos aqui, assim por alto, 9 casas de apostas. Portanto, para vocês poderem trabalhar aqui com estas arbitragens que temos aqui possíveis, tinham que ter conta nestas 10 ou 9 casas de apostas e tinham que ter lá dinheiro, como é lógico, para poder apostar. E depois não se esqueçam que vão estar a fazer essa aposta e se fosse o caso, o tal jogo que eu vi aqui há bocado, este, que é dia 4 de março, portanto que ainda falta uma semana, o que é que acontece? O que vai acontecer é que vão ter esse dinheiro empatado durante essa semana. Portanto, terão que esperar que o jogo termine para, entretanto, reaverem o investimento. E de preferência com lucro, que à partida é o que vai acontecer. Portanto, tem que pensar nisso, isso é um ponto negativo. Outro ponto negativo, que é o mais importante para mim, é o facto de vocês podem agora vir a esta casa de apostas e colocam a aposta, que eu já vos explico como é que matematicamente se faz essas contas, colocam então a aposta nesta casa e, entretanto, quando chegam a esta, a odd, entretanto, mudou. Ou para cima ou para baixo. O que é que pode acontecer? Pode-vos colocar em prejuízo. Portanto, dentro das contas que a calculadora nos dá, podem-vos colocar em prejuízo. Portanto, é outro ponto negativo. E depois há outra questão. Eu vou abrir aqui a calculadora, por exemplo, deste, porque tem 3 probabilidades, é mais fácil de entenderem. Pronto, ele aqui, estamos a dar um exemplo de, com 100 euros, portanto, iríamos buscar 104 euros, qualquer que fosse o resultado do jogo. Lá está, o lucro serão 4 euros e qualquer coisa. Portanto, teríamos aqui uma rentabilidade de 4%. Neste caso, com estas odds. Mas, por exemplo, se eu alterar esta odd a 3,60, imaginemos que na altura que iria fazer esta aposta, a odd, entretanto, passava para 3,20, não sei o que é que isto vai dar. Reparem o que é que aconteceria. O problema aqui, isto estava a quanto? A 60, agora não me lembro. Pronto, a 60. Reparem que aqui iam fazer uma aposta, aqui neste caso, fazia uma aposta de 24 euros, 0,79, 28,93, 46, 28. Isto, neste caso, estamos a fazer as contas a 100 euros. Portanto, a totalidade, o investimento total de 100 euros, dividia-se estes valores, porque este valor vezes, aqui o valor da odd vai dar aquele valor, e por aí fora, portanto, para termos um lucro exatamente igual em qualquer uma dos resultados. Portanto, não interessava se o Paris Saint-Germain ganhasse, se houvesse um empate, ou ganhasse o Mónaco, teríamos sempre este lucro. Mas, lá está, dos 104 euros temos lucro. Se, pegando no exemplo que eu estava a dar, se a odd aqui, esta odd baixar para 3,20, lá está, já não vamos ganhar. Ou seja, vamos ficar com os 104 ali, com os 104 aqui, vamos supor que já tínhamos feito esta aposta também, mas aqui, entretanto, colocando, aqui já não vai dar os 104, portanto, aqui a aposta tem que ser outra. Vou voltar atrás novamente. 3,60. Aqui teria que se fazer uma aposta de 28 euros. Portanto, aqui vamos realmente buscar 104 e aqui também, colocando estes valores de apostas, certo? Mas aqui, onde seria 28,93 €, se a odd baixar para 3,20, já temos que pôr mais dinheiro, já temos que pôr 31,41, ou seja, já não vamos ganhar aqueles 104 porque já estamos a pôr aqui 1,40 €. Portanto, já se vai ganhar menos. Isto depois, claro, tinha que se fazer outras contas, que não vale a pena neste momento estar-vos a explicar isso. Por isto... pois há aqui outra questão também.
Outro ponto negativo. Aqui o que vocês estão a ver é tudo muito bonito. Mete-se os valores, ele faz a conta e é só pôr as apostas. Mas lá está. O tempo que demoramos a pôr uma aposta e outra, pode a odd mudar e depois já não nos dá lucro. Pode eventualmente dar-nos prejuízo. Outro ponto negativo. É aqui o valor. Portanto, reparem bem. Isto é um valor, uma aposta um bocado esquisito. Estarmos a pôr 24,79€. 28,93€. 46,28€. Isto são valores estranhos. E as casas de apostas cada vez mais se protegem contra as pessoas que tentam ganhar dinheiro garantidamente, não é? Portanto, as casas de apostas não podem perder dinheiro e, como tal, cada vez mais se protegem. Portanto, uma pessoa que faça apostas com valores deste género durante algum tempo e que tenha valores de lucros ou de ganhos consistentes, as casas de apostas vão tomar medidas e normalmente são drásticas. Temos aqui em Portugal um jovem que, eu digo jovem, não sei a idade dele, mas que saiu na televisão, alguém que só trabalhava com as apostas, ele não disse o que é que fazia com as apostas, mas que, lá está, de um dia para o outro recebeu um e-mail de várias casas de apostas, ao mesmo tempo a dizer que a conta tinha sido fechada. Portanto, ele fez alguma, é aquilo que eu penso, ele fez alguma, porque as casas têm regras e têm que ser cumpridas. O que eu acho que ele andou a fazer foi isto. Só que, possivelmente, exagerou. Possivelmente. Até que ponto é que as casas de apostas podem fazê-lo ou não? Não sei. Não esquecendo que, neste momento que eu estou a fazer este vídeo, o jogo online ainda não está legalizado. Portanto, após estar legalizado é diferente. Aí o apostador tem como se defender. Como não está legalizado ainda, a coisa fica assim um bocadinho no vazio, não é? Portanto, é um bocadinho mais complicado. Mas seja como for, não sei até que ponto é que as casas de apostas podem fazer isso ou não. Podem ter no registro e no histórico das apostas, falando nesse jovem particular, podem ter lá um registro de apostas, se calhar um pouco, como é que eu ia dizer, repetitivas, repetindo sempre o mesmo método, fazendo sempre a mesma coisa, e podem eventualmente ir buscar ali alguma falcatrua da parte do utilizador e fecharem a conta. Não sei. Uma das coisas que podem fazer para prevenir esse tipo de situações, porque isto são situações que as casas de apostas andam muito em cima, é esta opção, que tem aqui no Odds Portal, como tem noutros sites, inclusive nas aplicações para arbitragens, tem sempre esta opção. As apostas devem ser arredondadas, os valores das stakes. E reparem, vou clicar aqui e vocês vão ver os valores aqui serem alterados. Estão a ver? Portanto, já não aparecem valores em cêntimos. É tudo arredondado para cima para colocar os valores em euros. Em euros, ou seja, portanto, se o valor certo e não aparecer em cêntimos. Portanto, assim não estamos a dar tanta cana, isto entre aspas, não é? Em relação às apostas que estamos a fazer. Já são valores mais reais do que um apostador normal faz. Por outro lado, aqui a nível de lucros, é lógico que os lucros já não se consegue ter um lucro igual em todos os resultados, mas tem-se lucro na mesma. Vocês têm que perceber se estão dispostos a investir 100 euros para ganhar 3,5€ garantido. Claro que eu estava disposto a fazê-lo, que é garantido, mas, isto falando por baixo, não é? Mas a questão qual é? A questão é que tem que ter realmente, como eu estava a dar ali o exemplo, vou tirar isto aqui, já não interessa, o exemplo de só nesta página, fazer aqui um refresh, ver se isto entretanto atualizou, já aqui situações diferentes, pronto, mas já está, só nesta página, como está diferente, vou contar novamente, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, se não me atrapalhei, já temos aqui 10 casas de apostas, e reparem que muitas delas nós não conhecemos, portanto, eu daqui o que eu conheço, assim de repente, é a Ledbroker, Ledbox, Paddy Power conheço, o Pinnacle também conheço, pronto, enfim, mas tem que ter cuidado com isto, porque depois podem aparecer casas de apostas que não sejam assim muito fidedignas e que depois para levantar dinheiro possa ser difícil. Há muita coisa, muitos pontos negativos nas arbitragens em que tem que ter em conta e tem que pensar neles antes de se meterem nisto. Agora, aquilo que eu aconselho é o seguinte, pesquisem no Google como no YouTube, pesquisem informações sobre arbitragens, sobre aplicações, sobre sites que vos deem estes valores com que possam ir buscar arbitragens, pesquisem SureBets, que é onde vão encontrar mais resultados, mas não se ponham a registarem-se em tudo o que é sites, a meterem dinheiro em tudo o que é sites, porque depois vão ter problemas. Depois é o dinheiro que têm lá, são as contas que têm abertas, é o dinheiro que têm lá investido, em que depois vão ter que levantar e depois há taxas e no meio disto tudo, em vez de ganhar dinheiro, não é perder, porque tem a ver que tem dinheiro empatado se for preciso, em 100 sites ou mais, para conseguirem fazer realmente arbitragens
como deve ser. Bom, isto é um vídeo que ficou assim um bocadinho longo, mas eu quis chamar-vos a atenção dos vários problemas das arbitragens, portanto, que não é assim tão fácil. É um facto que há várias pessoas, que é de conhecimento geral, há várias pessoas que trabalham só com arbitragens, mas têm muitos conhecimentos, têm prática e também perdem. Isto de certeza absoluta também perdem de vez em quando, têm que perder dinheiro, porque de facto essa oscilação das odds que pode ocorrer antes de colocarmos as apostas pode nos colocar em prejuízo para esse evento. Portanto, muita atenção, pesquisem, mas não se ponham a registar-se em tudo o que são casas, nem meter lá dinheiro, só se tiverem certeza, se tiverem até bastante dinheiro que possam empatar neste tipo de situação, porque é dinheiro que vai ficar empatado, aí tudo bem, ponderem, mas ponderem muito bem antes de o fazerem. Espero que tenham gostado do vídeo, vejam todos os vídeos do glossário e não só, muitos gringos e bons ganhos.